Olá, amigos, espero que estejam em paz e bem, que continuem em paz e bem. Nós estamos aqui no Notícias comentadas pelo ECA Capacita. Notícias comentadas pelo professor Deonério ECA Capacita. Sejam todos muito bem-vindos. Seja ao meu canal no YouTube, ao qual eu peço que vocês se inscrevam lá no ECA Capacita do YouTube, seja aqui no Instagram, ECA Capacita também, ok? E são esses os canais onde eu falo sobre direitos humanos de criança e adolescente, sobre onde eu anuncio as minhas capacitações, os livros e todos os outros materiais que promovem o fortalecimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes e dos atores do sistema de garantia dos direitos, tá bom? Neste momento vamos falar sobre uma notícia interessante, ao qual eu aproveito também para lançar a nova mentoria. Vejam só, aqui no JB Litoral, esse é o jornal eletrônico JB Litoral, acredito que fica em Paranaguá, Paraná. Mas ele fala de várias cidades. Está escrito assim na notícia: Justiça afasta e suspende salário de 5 conselheiras tutelares em Morretes após supostas atitudes irregulares. Ok, vamos ver o que é que o repórter aqui, não é, a pessoa, o Cleverson, conseguiu publicar e trazer para nós. Então, o Ministério Público do Paraná, através da Promotoria de Justiça de Morretes, moveu uma ação contra 5 conselheiras tutelares do município. É uma ação civil pública devido a irregularidades cometidas durante o exercício de suas funções, segundo ele aqui, tá? E assim elas foram afastadas do trabalho e também tiveram salários suspensos por determinação judicial. De acordo com o Ministério Público, elas retiraram 2 crianças da mãe sob a justificativa de que estariam em situação de risco iminente. Ou seja, alegaram que os menores de idade, aí a palavra menor aqui, não sei se veio da promotoria ou se veio da reportagem, porque infelizmente nós ainda temos dentro do sistema de garantia dos direitos de criança e adolescente alguns atores que utilizam a palavra menor ao invés de se dirigir a crianças e adolescentes. Espero que vocês, conselheiros tutelares, conselheiros dos direitos, jamais, em hipótese alguma, utilizem esse tipo de frase ou de palavra, a não ser que seja muito bem específico, tá bom? Nós vamos ter outras notícias, onde nós vamos ver outros atores também do sistema de garantia utilizando essas palavras. Mas vamos continuar. Então, aqui fala que alegam que os menores estariam de idade precisariam de ações rápidas para evitar qualquer tipo de perigo. Mas a promotoria apontou que o Conselho Tutelar só pode aplicar a medida de afastamento familiar em casos de grave violação de direito ou risco devidamente comprovado. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a seguinte situação: o Conselho Tutelar, assim como qualquer outro cidadão, pode levar uma criança ou um adolescente a algum tipo de instituição? Pode. Está lá caracterizado no artigo 136 do ECA, levar ao acolhimento institucional devido aos indícios, tá, de violação de direitos que eles detectaram. Mas no caso aqui, nós vamos ver um pouco mais da notícia. As crianças que são meio-irmãos, já estavam recebendo apoio do Ministério Público e outras instituições, mas o Conselho Tutelar agiu por conta própria, entregando-as aos pais. Aqui nós não entendemos muito bem. Ou significa 2 pais, porque já que são meio-irmãos, significa que tem 2 pais diferentes, tá? Então, a mãe é que estava cuidando, a mãe é quem detém a guarda, a princípio, gente. É isso que estou inferindo dentro do meu entendimento sobre a notícia. O JB Literal não tem a obrigação de entender o Estatuto da Criança e do Adolescente como nós o temos.
os que dão as consultorias, como eu, ou as palestras, ou as aulas, ou as formações, ou as capacitações. Então, eles não têm esse mesmo dever que nós. Então, quando eles dão a notícia, talvez eles não esmiuçem da maneira que nós gostaríamos de entendê-la para poder estar falando sobre elas, correto? Mas aqui estão, já que são meio-irmãs, significa que são filhos de uma única mulher, porém dois pais diferentes. E o que acontece aqui? Diz que já existiam instituições, ou seja, já estavam sendo atendidas pela rede de proteção, tá? Provavelmente rede de atendimento, rede de proteção. E o Conselho Tutelar foi lá e viu alguma coisa que resolveu, então, tirar, né, levar essa criança para os pais. E com isso a Justiça entendeu que a ação dos profissionais foi arbitrária e ilegal, considerada uma violação do direito de convívio familiar. Veja, o direito ao convívio familiar e comunitário diz respeito a todos aqueles que detêm esta paternidade, em primeiro lugar. Então, pai e a mãe. Ocorre que, por indícios, eu estou agora fazendo uma espécie de elucubração mental, estou tentando adivinhar o que o repórter não falou, que é o seguinte: provavelmente dois pais diferentes, a mãe detinha guarda. E se não há uma guarda judicial específica, então é óbvio, tanto a mãe quanto o pai detêm a guarda. Os dois são pais, entende? O que é que nós temos pelo Brasil afora? Nós temos famílias ou pessoas que se separaram, porém não está oficializado a guarda. Tá? Infelizmente, por alguns casos, não está oficializada a guarda. Simplesmente houve uma separação do casal, porque estavam casados formalmente, ou até formalmente também com a união estável, ou mesmo não formalmente, já conviviam juntos e por isso caracteriza a união estável. Porém, na separação do casal, eles não foram à justiça para que houvesse uma guarda formal. Ou seja, é a mãe que detém a guarda, ou é o pai que detém a guarda, ou os dois têm guarda compartilhada. A entrevista aqui, o jornal, não apurou isto para que nós pudéssemos fazer uma análise melhor. Pensei eu em ligar para o pessoal de Morretes, inclusive se houver alguém aí de Morretes me assistindo, por favor, escreva aí nos comentários se procede ou não isto, tá? Não precisa revelar o nome de ninguém, até porque talvez ainda esteja protegido pela justiça, afinal de contas, tem crianças e adolescentes envolvidas no processo, então não precisa falar. Nós só queremos saber os detalhes mais comuns. Realmente os pais tinham a guarda ou não tinham, ou era só a mãe que tinha a guarda? Vamos lá. Aí depois aqui o promotor, né, o juiz, fala que não é a primeira vez que tem esse tipo de conduta lá com o Conselho Tutelar em Morretes, tá bom? Agora vamos lá. Eu vou fazer aqui nesse exercício meu de elucubração. Primeiro, eu identifico a necessidade de capacitação continuada dos conselheiros tutelares e da rede de proteção. Isso pode ser que esteja havendo algumas capacitações e Deus queira que haja e que essa minha visão esteja equivocada. Segundo, se a mãe detinha guarda e a mãe estava cometendo algo que realmente envolvesse um risco ou uma violação grave, que pudesse levar à iminência de algum perigo maior, então o Conselho Tutelar teria que agir, e agir o mais rápido possível. Tá? Agora, se esse ponto, essa evidência não foi identificada no relatório que o colegiado realizou, então é óbvio que nós vamos tratar por outros meios. Não é o caso agora de afastar do convívio familiar, porque veja, esse não é um afastamento, né, total. Esse aí é algo provisório apenas para garantir o direito à vida, à saúde e à integridade física daquelas crianças e daqueles adolescentes. Tá? No caso aqui, das crianças. Então, nós queremos só ter isso claro.
É necessário que o Conselho Tutelar haja se no seu atendimento identificou este risco ou esta ameaça ou violação dos direitos àquelas crianças. Se isso foi feito, então aí o Conselho vai construir a legalidade, o caminho legal, porque como não há uma coisa objetiva, como eu falo nas capacitações, como existe, graças a Deus, essa possibilidade de atendimento, ou de acolhimento, ou de guarda, ou de atenção, não vou usar a palavra guarda, porque a palavra guarda já vimos aqui que tem algumas implicações, né? Mas é uma atenção, um cuidado, que pode ser realizado pelos integrantes da família extensa a essas crianças, então nós só temos que ver e tomar cuidado para construir esse caminho de legalidade e aí sim pedir o auxílio é solicitado, é pedido. Eles dão auxílio e tomam os cuidados se eles quiserem, tá? E se querem, aí o Conselho Tutelar aciona isso. Se não querem, o Conselho Tutelar, diante da violação que eles identificaram, vão estar acionando o acolhimento institucional. E assim é que é a construída a legalidade. Se por acaso, veja, estamos falando em tese, se por acaso o Conselho Tutelar tirou de quem tem a guarda legal. Vamos supor que a mãe tenha guarda judicial dessas crianças. E levou para os pais que já tinham sido destituídos desta guarda. Então, realmente, aí há uma incoerência no nosso procedimento legal. Há uma ilegalidade, há um confronto de interesses que nós podemos estar sendo usado como a mão do gato, como diria o Dr. Edson Seda. Podemos estar sendo vítimas da mão do gato, interpretando algo, seja porque nos colocaram a situação diante ou por causa da nossa própria visão. Nós somos iludidos pelo que vimos e aí nós agimos de maneira equivocada. Se realmente era esta mãe que tinha guarda. Agora, se não havia guarda judicial, agora é outra hipótese, não há guarda judicial, e nós temos tanto os pais quanto as mães, ou a mãe em questão, né? A mãe e os dois pais, eles têm esse direito aí junto aos seus filhos, então o Conselho Tutelar estaria agindo, tá? Havendo a identificação de uma violação e de um possível agravamento, tá? Não vamos esquecer da lei Henri Borel, ações têm que ser tomadas de modo imediato. Além da lei Henri Borel, nós temos também a lei da escuta especializada, tá bom? E que também nos coloca lá diante de algumas situações onde é identificado violência sexual, violência física e outros tipos de violência, agressão à criança ou ao adolescente e que precisa ter, assim, de imediato, uma ação das autoridades competentes, no caso também o Conselho Tutelar. Então, havendo esta possibilidade de que os pais, os homens, o pai de cada um dos meninos, também terem, né, esse direito aos cuidados, de repente o Conselho Tutelar agiu de uma forma onde quisesse proteger. Agora, o que diz aqui na notícia é que a promotoria e a vara da infância identificou que aquele risco que o Conselho Tutelar colocou pelo seu colegiado como sendo justificado para tirar as crianças da guarda, não tirar a guarda, mas tirar dos cuidados que a mãe biológica estava tendo, tá? Não eram suficientes. E isso é uma coisa realmente que deve ser trabalhada junto ao colegiado, todos os colegiados do Brasil. Veja,
lá até 2009, muitas arbitrariedades foram cometidas pelo Conselho Tutelar. E aí, os conselhos pelo Brasil afora, tá? Alguns agiam estritamente dentro de uma razoabilidade de sua legalidade e da sua ação, outros agiam um pouco excedendo, tá? Com medos, com outras performances que eles acharam por direito agir, e agiram equivocadamente, tanto que ganharam a pecha, tá? O apelido aí de bicho-papão, de órgão que tira a criança dos pais e tudo mais, porque agiram equivocadamente. E, infelizmente, toda essa questão negativa, ela é mais alardeada do que as questões positivas que acontecem no atendimento à criança e adolescente. Então, em 2009, nós tivemos aí a Lei 2010, tá? De fortalecimento de vínculos e convívio familiar e comunitário, e esta lei alterou, dizendo que, olha, agora essa prerrogativa de que o Conselho Tutelar leva e deixa a pessoa agora acolhida ou abrigada, não vai ser mais assim, tá? Nós vamos chamar de acolhimento. Infelizmente, essa lei, quando surgiu, o SUAS, tá? Sistema Único da Assistência Social, já havia estipulado acolhimento, ou estava estipulando, ou veio a estipular o acolhimento institucional como um guarda-chuva, onde dentro do acolhimento está o abrigo, a casa lar e... esqueci o nome do outro agora, abrigo, casa lar e também o albergue, se não me falha a memória, tá? Ou a casa de passagem. Mas o fato é que o SUAS já estava colocando sobre o cabide. A intenção do legislador, quando alterou o artigo 101 do ECA, tirando a palavra abrigo e colocando a palavra acolhimento institucional, era realmente para tirar o rótulo, diminuir rótulos que as crianças e adolescentes estavam tendo dentro deste acolhimento. Então, para retirar esse rótulo, colocou o acolhimento institucional. Ocorre que, como eu disse, quem cuida do acolhimento é a assistência, e a assistência, através do SUAS, já tinha colocado uma espécie de guarda-chuva para colocar na palavra acolhimento o abrigo, ou a casa lá, e a casa de passagem, ou albergue, se não me falha a memória agora. Tá bom? Ok. Se as evidências não estavam realmente tão contundentes, como disse a autoridade judicial aqui, então os conselhos, o colegiado do conselho, deve estar se precavendo em todo o Brasil. Por quê? Nós precisamos ter quais são os indícios, tá, que vão caracterizar para nós essa violência, esse tipo de risco à integridade física, psíquica, violação sexual dessas crianças e adolescentes. Então nós precisamos ver quais são os indícios, estabelecê-los num checklist para que possamos agir, tá bom? Agora, agir como? Dentro da legalidade. Repito, se os pais aqui realmente não tinham a guarda judicial, não era compartilhada, ou eles realmente não tinham a guarda, só a mãe é que tinha a guarda, então não podemos levar para os pais, mesmo que sejam pais biológicos. Não podemos. Entende? Então, assim, talvez esse tipo de instrução faltou aos conselheiros. Nós falamos isso nas capacitações, nós abordamos isso quando nós estamos falando de levar ou entregar com o termo de responsabilidade aquela criança ou adolescente aos integrantes da família extensa. Parágrafo único do artigo 25 do Estatuto. Então é uma pena, porque eu acredito que essas conselheiras que foram afastadas estavam agindo de boa vontade. Mas o fato aqui é assim, eu me solidarizo aí com elas e peço a Deus que todas elas, que eu digo aqui do pessoal da notícia, né, lá em Morretes, peço a Deus que a coisa se resolva a contento, peço a Deus que haja, ou que tenha havido e que haja daqui em diante, mais capacitações continuadas, tanto em Morretes como em qualquer outro município do Brasil,
eu estou aqui à disposição. Fiquem com Deus, sucesso na caminhada, bom senso, prudência, sabedoria, estudo. Por favor, precisamos de mais horas com a bunda sentada na cadeira, lendo, aprendendo, estudando, discutindo casos, para termos o melhor embasamento nas nossas ações. Professor Deonério, ECA Capacita, a serviço do Sistema de Garantia dos Direitos, seja do lado executivo, ou seja público ou civil, estamos presentes.